Vivemos em uma era onde tudo é feito para evitar o desconforto. Um clique resolve, um like alivia, um algoritmo distrai. Mas há um custo silencioso nisso tudo. A mente está perdendo a capacidade de suportar a realidade. As pessoas desmoronam por coisas pequenas, ficam paralisadas diante de qualquer frustração, não por fraqueza física, mas porque foram treinadas, sem saber, a fugir de qualquer tensão. E o mais perigoso, elas acreditam que isso é normal, que a mente é assim mesmo, instável, frágil, dependente de motivação externa. Mas essa é a mentira. A mente não é frágil por natureza. Ela fica frágil quando nunca é desafiada. O que diferencia alguém que resiste da maioria que desiste não é talento, nem sorte. É treino, não o treino do corpo, o treino da presença, o treino do silêncio, o treino de continuar mesmo quando tudo em você quer parar. Neste vídeo não vamos te vender frases de impacto. Vamos falar de algo mais difícil e muito mais necessário, como construir uma mente que não quebra, nem por dor, nem por dúvida, nem por ninguém. A maioria das pessoas trata a dor como se fosse um erro, algo a ser evitado, anestesiado, ignorado. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. A dor não é o inimigo, ela é o professor. Você não fortalece o corpo descansando, você fortalece forçando o limite, sentindo o incômodo, atravessando o desconforto até que ele se torne tolerável e depois comum. Com a mente é a mesma coisa. Toda vez que você enfrenta algo difícil e não desiste, sua mente grava uma lição. Eu aguento. Toda vez que você foge, ela aprende o oposto. Eu sou fraco. O problema não é sofrer. O problema é não saber o que fazer com o sofrimento. Enquanto a maioria reclama, se esconde ou culpa os outros, a mente forte observa: o que isso está me ensinando? O que em mim precisa endurecer? Onde estou fugindo da responsabilidade que é só minha? Esse é o ponto de virada. Não é quando a dor acaba, é quando você para de tratá-la como castigo e começa a vê-la como treino. Dor não destrói quem está disposto a atravessá-la, ela só desmonta quem vive tentando evitá-la. Muita gente espera por motivação como quem espera um milagre, parado, distraído, adiando a vida até sentir vontade de vivê-la. Mas motivação é um fogo fraco. Aparece num vídeo, some em meia hora, surge com uma música, morre quando a realidade pesa. Quem constrói uma mente forte não depende de empolgação, depende da decisão, e decisão, ao contrário da motivação, não precisa de permissão emocional. Você não vai sempre querer levantar da cama, não vai sempre querer treinar, não vai sempre querer manter a palavra, mas faz, porque entende que querer não é o critério. Compromisso é. A disciplina começa pequena, é levantar quando o corpo quer mais 5 minutos, é cumprir o que prometeu a si mesmo quando ninguém está olhando, é dizer não para o que alivia e sim para o que constrói. Não há glamour nisso, não há aplauso, mas é ali, no escuro da repetição silenciosa, que nasce a força mental real, aquela que resiste quando tudo em volta parece desabar. A força de vontade não é dom, é consequência de escolhas repetidas, mesmo quando o mundo inteiro grita para você parar. A mente não quebra por causa do que acontece fora, ela quebra por causa do que acontece dentro, quando a emoção assume o comando. Você pode ter o corpo treinado, a rotina ajustada, o plano perfeito, mas se não souber lidar com o que sente, tudo isso desmorona ao primeiro sinal de tensão. A raiva cega, a ansiedade paralisa, o medo inventa histórias. E se você não domina essas forças, elas te arrastam. Mas dominar não é reprimir, é observar sem se identificar. É perceber que a emoção vem, mas que ela não é você. Quando algo te dispara, pare, respire. Esse segundo de pausa parece pequeno, mas é onde mora todo o seu poder. É o intervalo entre o impulso e a resposta. É o espaço onde você escolhe se vai reagir como sempre ou agir como nunca. Emoção não se controla pela força, se domina pelo entendimento. Você não para a onda, mas pode aprender a surfar. E isso, mais do que qualquer rotina externa, é o verdadeiro sinal de força mental,
Não ser escravo do que sente, sentir tudo e ainda assim agir com clareza? Todo mundo fala de sucesso como se fosse uma linha reta: esforço, resultado, recompensa. Mas quem vive de verdade sabe, fracassar não é exceção, é regra. E ainda assim ninguém quer falar sobre isso. A maioria trata o fracasso como fim, como prova de que não é capaz, de que não nasceu para aquilo, de que não deveria ter tentado. Mas isso não é fracasso, isso é desistência. Fracasso real é parar antes de aprender. Fracasso real é acreditar que um tropeço invalida o caminho inteiro. Fracasso real é confundir um revés com identidade. Você não é o que deu errado. Você é o que escolhe fazer depois do que deu errado. Quem tem a mente forte olha para o tombo e pensa: o que ficou claro agora que antes não estava? O que isso está me ensinando sobre mim? Como posso cair melhor da próxima vez? Sim, cair melhor, porque você vai cair de novo, e isso não é sinal de fraqueza, é sinal de movimento. Gente parada não falha, mas também não cresce. No fundo, o fracasso é só o preço que se paga por tentar algo que importa, e quem não está disposto a pagar esse preço, paga com a própria estagnação. Toda mudança começa no mesmo ponto, uma escolha. Não uma escolha grandiosa, dramática, com trilha sonora ao fundo, mas uma escolha pequena, silenciosa, feita quando ninguém está vendo. É escolher levantar da cama quando seria mais fácil ficar. É escolher o treino quando o corpo diz não. É escolher o que te fortalece, mesmo que não te agrade no momento. E aqui está o que quase ninguém te conta. Toda vez que você escolhe o que é certo e não o que é fácil, você constrói respeito por si mesmo. E é desse respeito que nasce a confiança, não da vitória, não do aplauso, mas da coerência entre o que você diz que vai fazer e o que você realmente faz. A mente forte não se constrói em picos de motivação. Ela se forma na constância das decisões conscientes. Você não controla o que vai acontecer amanhã, mas pode decidir como vai se comportar hoje. E essa escolha, repetida com intenção, é o que transforma a disciplina em liberdade e dúvida em direção. A mente inquebrável não é aquela que nunca vacila. Não é a que nunca se cansa, nunca sente medo, nunca erra. Isso é ficção. A verdadeira força mental é outra coisa. É levantar uma vez mais do que se caiu. É agir com clareza no meio da bagunça. É manter sua integridade mesmo quando ninguém está olhando. Ser inquebrável não significa ser invencível. Significa ser inteiro, mesmo sob pressão, dor ou silêncio. É continuar mesmo sem garantia de aplauso. É construir sua própria base quando todo o resto desaba. Você não precisa virar uma máquina. Não precisa se tornar frio, distante, sobre-humano. Só precisa aprender a não negociar com o que te enfraquece. A cada escolha, você fortalece ou enfraquece sua mente. A cada decisão, você confirma ou trai quem você quer ser. Então, não espere por um momento ideal. Ele não vem. Só existe o agora, o ponto exato onde a mudança começa. A pergunta é simples: você vai voltar ao conforto que te mantém parado? Ou vai começar a se tornar alguém que nem o mundo nem o medo conseguem derrubar? A decisão é sua, como sempre foi.